Continuando nossos estudos do direito eleitoral, nós vamos falar agora de alguns princípios do direito eleitoral e regras de interpretação. O primeiro princípio é da lisura das eleições. Se existe uma justiça eleitoral, se existem tribunais eleitorais no nosso país, é para assegurar a lisura e a intangibilidade dos votos. No âmbito do direito eleitoral, o princípio está diretamente tratado no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90. A Lei Complementar 64 de 90 é aquela que eu lhes falei, que trata das nossas inelegibilidades. Lembrando que as inelegibilidades devem estar sempre disciplinadas em lei de perfil normativo complementar. Porque a Carta Magna, no parágrafo 9º do artigo 14, diz que lei complementar disporá sobre inelegibilidade. Então não pode ser uma lei ordinária ou outra espécie normativa. Diz o artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Ou seja, aqui a nossa lei das inelegibilidades está dando um recado objetivo ao intérprete. Procure valorizar a substância, a matéria, a intangibilidade dos votos. Procure afastar da eleição a compra de votos, o abuso do poder político e econômico e os vícios que maculam a liberdade do eleitor. Ou seja, nós estamos tratando de matéria referente ao interesse público, ao que se chama no direito de direitos transindividuais, direitos difusos do eleitor. É a matéria que se chama de ordem pública. E na busca da sabedoria real, da melhor sentença na análise dos fatos, deve o magistrado priorizar sempre a valorização de uma eleição, mas nunca se afastar de assegurar como a última manifestação de garantia das eleições a intervenção do Poder Judiciário quando houverem elevadas violações à nossa lei eleitoral. Muito bem. O outro princípio muito importante que deve ser respeitado é o princípio da igualdade eleitoral. No âmbito eleitoral, e esse princípio nem precisava ser dito, porque o princípio da igualdade ele está no panorama jurídico constitucional vigente, mas no âmbito eleitoral podemos identificar esse princípio em 3 níveis. Em relação aos eleitores, tem que ter igualdade. Em relação aos partidos políticos, que devem ter igualdade, candidatos também. E nas ações eleitorais. As ações eleitorais no processo contencioso eleitoral. Quanto aos eleitores, o artigo 14 da Constituição dignifica que o voto tem valor igual para todos. Não há distinção entre eleitores, mas nós já tivemos na Constituição Imperial de 1824 distinções econômicas, nós já tivemos, sociais, né? Antigamente, na Constituição do Imperador de 1804, não votavam os praças de pré, os soldados, não votavam mendigos, não votavam quem tinha menos de 100 mil réis, 200 mil réis, 400 mil réis, dependendo do tipo de eleição. Não votava quem era semi-analfabeto ou até mesmo analfabeto. Aliás, a história do analfabeto é muito interessante porque ela já teve uma variação histórica no nosso país, uma mutação muito importante. O analfabeto, numa parte da história, não votou, em outra votou, né? E nós tínhamos o voto familiar, o pai que tinha um número de filhos que viviam esses filhos sob suas expensas econômicas, ele votava por si e pelos filhos, né? O princípio da igualdade, portanto, deve ser sempre respeitado. Nós temos aqui também um outro princípio que vem sendo adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral e nas decisões, que é o princípio da
proporcionalidade das penalidades eleitorais, né? Esse princípio é largamente adotado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos setores da experiência jurídica, como nós podemos verificar depois, vocês analisando, mas não no direito eleitoral, isso é só para complemento do seu conhecimento, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1158 do Amazonas, sendo relator Sua Excelência o ministro Celso de Mello, que trata desse fato no Diário da Justiça da União, em 1995. Já vão anos aí ensinando para a gente o princípio da proporcionalidade. Mas o professor, promotor eleitoral aqui do Rio, meu amigo, que eu gosto muito, doutor Guilherme Pena de Moraes, trata no seu livro, que é o Curso de Direito Constitucional, da editora Atlas, ele fala, nos ensina o quê? Sobre o princípio da proporcionalidade, diz o professor, a validade dos atos emanados do poder público é aferida à luz de três máximas, três questões. Primeiro, a adequação ou idoneidade. Adequação da medida, se ela é idônea. Segundo, a necessidade da medida ou exigibilidade. E a proporcionalidade em sentido estrito. E acrescenta, a proporcionalidade ou qualquer outra nomenclatura que se lhe atribua tem sido tanto no campo material para o processual, quanto no campo cível para o penal. Muito bem. Basicamente, o princípio da proporcionalidade, trazendo ele para o campo do direito eleitoral, nós podemos identificar esse princípio como exemplo agora na aula, no artigo 73, parágrafo 4º e 5º da Lei das Eleições. O artigo 73, ele trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. É uma parte da Lei 9.504 que foi colocada para evitar que nas reeleições de prefeitos, por exemplo, o prefeito pudesse usar a máquina pública a seu favor. Porque quando foi instituída no Brasil a emenda da reeleição, em 1998, 97, emenda constitucional 16, que alterou o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição, permitindo a reeleição ou a recandidatura, havia necessidade de se criar naquele momento um sistema de proteção ao princípio da igualdade, né? Por quê? Porque você tinha um prefeito que era candidato à reeleição e tinha os adversários políticos que não eram nada, né? Não ocupavam cargos a princípio, nem mandatos. E o prefeito, no poder, ele ia usar funcionários, ele ia usar veículos, ia usar o prédio da prefeitura para campanha. E aí veio a necessidade de se fazer uma norma de proteção. E foi incluído aqui o artigo 73 a 78 da Lei 9.504. Mas lá se diz, no parágrafo 4º e 5º, é dito, do 73, que uma das sanções é suspender a conduta, se for possível, é tipo uma cautelar, uma liminar, se ainda for possível suspender a conduta. Por exemplo, vamos imaginar que o prefeito esteja usando diversos veículos da prefeitura para fazer a sua campanha, levar santinhos e panfletos. Aí pode-se entrar com uma medida para suspender esse fato, que ainda dá tempo. Mas tem condutas que já se exauriram, e aí não é mais possível esse pedido. O outro pedido seria uma multa, né? E o outro pedido, que está lá no 73, parágrafo 4º e 5º, é a cassação do registro ou do diploma. E aí os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral, não tem cassado registro nem diploma, tem apenas aplicado a multa em razão da adoção do princípio da proporcionalidade, que a multa está sendo aplicada independentemente de outras sanções. Para ilustrar essa aula, eu saliento aqui nesse momento o recurso especial eleitoral número 484 de 72 de Minas Gerais, sendo relator Sua Excelência o ministro João Otávio de Noronha, excelente ministro do Superior Tribunal de Justiça e que nos honrou, nos brindou no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo o seguinte: a distribuição de mochilas em complementação a programa social de fornecimento de uniformes escolares previstos em lei e em execução orçamentária desde 2009, também não é apta, na espécie, a cassação dos registros e a inelegibilidade,
Inelegibilidade, antes de terminar lendo, é porque a lei das inelegibilidades diz que também é inelegível quem pratica esse fato, sendo suficiente, diz o ministro, a multa, princípio da proporcionalidade, certo? Então, gravem aí esses princípios que estão sendo adotados na nossa jurisprudência eleitoral.